Graças a Deus, meus irmãos, eu sou o presbítero Esdras Nunes. Nós estamos na terceira semana de 2024 e estamos trabalhando os atos poderosos de Deus em Cristo Jesus. A minha palavra hoje é o poder da transformação. Para isso eu quero fazer a leitura das Sagradas Escrituras, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 26. E depois estarei lendo Lucas 19, do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Capítulo 19, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, para mim, um dos atos poderosos de Deus em Cristo é manifestado na transformação de um homem pecador em um homem de bom caráter, honesto, confiável, generoso e, sobretudo, um homem que ama. Nos textos lidos vemos 2 exemplos de pessoas que carecem, precisam desta maravilhosa graça, dessa maravilhosa transformação em suas vidas. O primeiro vai ao encontro de Jesus com uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E quando Jesus começa a falar para ele do que ele deveria guardar os mandamentos, ele interrompe Jesus, dizendo que isso ele já faz há muito tempo, desde a sua juventude. Jesus, sabendo que ele era uma pessoa rica, vendo que o seu coração estava preso às riquezas, fala para ele: falta-te uma coisa apenas. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro dos céus. Aquele jovem, ele ficou muito triste, porque era uma pessoa riquíssima e o seu coração de fato estava preso às riquezas. E ele não estava disposto a deixar as riquezas por amor de Cristo. Jesus, olhando para isso, fala para os seus discípulos: Quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso que Jesus fala para os discípulos. E os discípulos, quando ouvem esta palavra de Jesus, falam para ele: Assim, quem poderá ser salvo? Se é desse jeito, não há condição de ninguém ser salvo. Mas Jesus fala algo importantíssimo para os discípulos. Ele diz: o impossível para os homens é possível para Deus.
A viagem continua, né? Jesus continua entrando, vai entrando em Jericó. E quando ele está ali passando pela porta de Jericó, em meio à multidão, em meio ao barulho, em meio àquele movimento todo, ele escuta o grito de um cego chamado Bartimeu. Ele para, atende ao chamado dele, pergunta a Bartimeu o que ele quer, o que ele deseja. E Bartimeu diz que deseja retornar a ver. E Jesus fala para ele: vê, a tua fé te salvou. É mais uma transformação. Jesus transforma também a vida de Bartimeu, restaurando-lhe a sua vista e declarando que ele agora é uma pessoa salva, transformada também por Jesus Cristo. Jesus penetra a cidade de Jericó, e quando ele está dentro de Jericó, tem ali um homem, a Bíblia fala, um publicano chamado Zaqueu. O publicano era os cobradores de impostos, e ele era maioral dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos publicanos, né? Era chefe daquelas pessoas que coletavam impostos, e havia pessoas que coletavam impostos para ele, para Roma, e ele desejava ver Jesus. Assim como os discípulos, ou melhor, assim como o jovem rico e como Bartimeu ouviram falar de Jesus, Zaqueu também ouviu falar de Jesus. E ele também nutria no seu coração o desejo de ver Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, ele era baixo, e as pessoas estavam perfilhadas, né? E ali à frente, e ele não conseguia ver. Então ele sobe numa árvore para lá de cima olhar e ver Jesus passando. Mas Jesus tinha um plano diferente para Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu queria vê-lo passar, mas ele queria estar na casa de Zaqueu. E Jesus para embaixo lá da árvore onde Zaqueu estava, olha para cima e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desce apressadamente e recebe a Jesus e aos seus discípulos com muita alegria. Mas havia outras pessoas ali que começaram a murmurar, conhecendo quem era Zaqueu, começam a criticar a Jesus, dizendo que ele havia se hospedado na casa de um publicano, de um pecador. Zaqueu, entretanto, indiferente ao que eles estão falando dele, chega para Jesus e diz: Mestre, eu resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. O interessante é que a Bíblia não menciona, a Bíblia não fala se Jesus disse qualquer coisa lá na casa de Zaqueu. Apenas disse para ele que queria estar lá. E isso nos remete a uma coisa muito importante: a própria presença de Deus, a presença de Jesus Cristo naquele ambiente transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado e se desprende de tudo que ele tem. Parece que Jesus agora está mostrando para os discípulos. Ele estava dizendo que quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E agora ele dá o exemplo mostrando que Zaqueu, mesmo sendo rico, ele se declara, né? Ele diz que ele resolve dar a metade dos seus bens para os povos. E Jesus fala: este também é filho de Abraão. Ele hoje entrou salvação nesta casa. Zaqueu teve a transformação, recebeu a transformação pela presença maravilhosa de Jesus. Amém? Nós temos alguns pedidos de oração. Oremos para que Deus continue transformando vidas, assim como Ele transformou a vida de Zaqueu através de Jesus Cristo. Oremos por nossas famílias, para que eles também experimentem esse poder transformador da palavra de Deus, da presença gloriosa de Jesus. Oremos também para que Deus continue usando a sua igreja para pregar o Evangelho, para anunciar a sua maravilhosa palavra. Oremos para que Deus nos use na obra dele. Oremos. Pai Celestial, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Te agradecemos, ó Pai amado, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo poder transformador do Evangelho
através de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus amado, por nossos familiares, te pedindo que o Senhor abençoe, Senhor Deus, as nossas famílias, que eles possam, assim como nós, receber a Cristo e terem suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, Pai. Oramos, ó Deus amado, para que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, usando-nos para divulgar, para pregar esta palavra maravilhosa, transformadora, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos também, Senhor Deus, para que o Senhor continue transformando vidas, assim como o Senhor transformou a vida de Zaqueu e de tantos outros exemplos dados na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar você a participar dos trabalhos da igreja, dos cultos da igreja. Participe durante a semana, terça-feira, culto de oração, quinta-feira, culto de doutrina, de estudo da palavra, aos sábados, culto da juventude, aos domingos, pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical, venha aprender da palavra de Deus. E à noite, o culto vespertino, culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Ele, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.